Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Hebreus 4, verso 14, quem achou diz amém. Amém. Se você não achou, você pode acompanhar aqui na nossa Bíblia gigante. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que temos um grande e sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, nos aproximemos dele, ou do trono da sua graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo de necessidade. Oremos. Pai, te honramos, Senhor, pela tua palavra. Honramos, Senhor, o teu nome. Honramos, Senhor, agora tudo que tu fizesses por nós. E agora, Senhor, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, como um pastor que conduz as suas ovelhas para fora do aprisco. Fala conosco agora. Espírito Santo, ministre em cada coração. A tua palavra, Senhor, nos ensina que o Senhor é um Deus que age de uma maneira multiforme. Então agora, Senhor, trabalha no coração do jovem, trabalha no coração do ancião, trabalha, Senhor, no coração da mulher, no coração do homem, trabalha, Senhor, em cada coração, de acordo com a tua multiforme graça. Nós, Senhor, nos colocamos agora disponíveis em tuas mãos. Queremos ser, Senhor, como o barro nas mãos do oleiro. Nos molde, Senhor, e nos transforme de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que nós cremos. Temos convicção que o Senhor ainda fará. Que os meus irmãos e a mim também, que me incluo nessa oração, que todos nós sejamos uma boa terra, que vai receber a poderosa semente da tua palavra e que vai recolher, acolher, guardar essa semente até que ela dê frutos e frutos com perseverança. Que eu, Senhor, seja apenas um transmissor, um canal, Senhor, puro, desobstruído, por onde flua a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que tudo que é humano, natural e terreno caia, e que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino, que isso se levante no nosso meio. A ti, Jesus, e somente a ti, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a humanidade procura por Deus. Existe uma necessidade na alma humana que é a busca pela presença de Deus. Povos que não professam a mesma fé que nós, na busca por um Deus, por um Criador, na busca por um pai, um acolhedor para a sua alma, para as suas emoções, fazem da criação do nosso Deus verdadeiro os seus deuses. Os índios têm os seus deuses que são formados e têm os formatos da natureza. O Deus Sol, o Deus Lua, árvores e tipos de plantas que são consideradas como deuses em algumas tribos, e isso é a necessidade que o ser humano, independente da região geográfica que ele está, a necessidade de buscarmos a Deus. Se formos para a Grécia Antiga, vamos ver que desde lá,
Os homens fazem para si mitos, criam para si deuses nos quais possam se apoiar nos momentos de debilidade. Deuses que por vezes têm um formato robusto, um formato que, ao olhar para a figura do Deus criado pelos homens, os deuses míticos, esses deuses parecem oferecer algum tipo de guarida, de apoio, de proteção. Algumas culturas hindus, indígenas ou indianas também têm o seu panteão de deuses, o seu conjunto de deuses. E esses deuses, eles são deuses em formato de animais, de bichos, consagrados, e que para esses povos, eles se tornam deuses. Agora, de todos os deuses criados pelos homens, ou determinados pela mentalidade humana, ou criados de maneira mítica, todos esses deuses, quando se reúnem, eles têm uma grande fragilidade. E qual é? É que todos os demais deuses, eles não têm a capacidade de se identificar com a minha e com a sua fragilidade. São deuses que demonstram força, que por vezes se iram e lançam raios sobre a terra, como na cultura grega. São deuses que punem a humanidade quando algum tipo de mal acontece com aqueles que a sua imagem de Deus está exposta, como um animal, como acontece lá na Índia. Agora, esses deuses não têm a capacidade de se identificar, eles não têm a capacidade de saber de uma maneira plena aquilo que nós sentimos. Nos momentos de dores, nos momentos de opressões, nos momentos de dificuldade, esses deuses não conseguem se compadecer do seu povo. E nós temos um Deus, o Deus único e verdadeiro. E a diferença desse Deus qual é? É que o nosso Deus único, Deus verdadeiro, é um Deus que se compadece dos seus filhos e se identifica conosco justamente nos momentos de debilidade do seu povo. O nosso Deus não é um Deus longínquo, o nosso Deus não é um Deus irado, o nosso Deus é um Deus que fez o que nenhum outro Deus humano conseguiu fazer. O nosso Deus deixou a sua glória. O nosso Deus saiu do lugar santo, do trono da glória junto ao Pai, e veio até nós. Desceu a esse ambiente e se fez carne. Passou na carne e no corpo tudo aquilo que cada ser humano um dia iria passar. E por isso nós podemos confiar nesse único Deus e verdadeiro, que também atende na terra pelo nome do seu Filho Jesus, porque Ele foi um Deus que decidiu, por amor, sair do seu lugar, do seu trono de glória, e habitar entre nós, e passar aqui na terra, vivendo as dores e as mazelas humanas. Então, quando nós entramos diante do Senhor, nós temos a dádiva de receber desse Deus palavras e instruções de um Deus que não é longínquo, mas de um Deus que sabe plenamente o que eu e você estamos passando. Ao entrar nesse lugar, algo poderoso no mundo espiritual aconteceu. Não é apenas um desejo místico ou palavra motivacional, não. É o cumprimento da palavra de Deus. Quando nos assentamos aqui, quando você subiu essas escadas e aqui você procurou um lugar para sentar, nesse ambiente, ao chegarmos aqui,
Esse Deus que estava na sua glória e que deixou a sua glória por amor a mim e a você, Ele se transformou no centro dessa reunião. O nosso Deus não está do lado de fora, o nosso Deus não está longe, o nosso Deus não está em um canto dessa sala, não. Ele disse: aonde vocês se reunirem, 2 ou 3, eu estarei no meio de vocês. O nosso Deus é um Deus que se envolve com a minha e com a sua vida. O nosso Deus não é um Deus aleatório, o nosso Deus é um Deus que vive plenamente a minha e a sua vida, porque Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. O Senhor Jesus, há mais de 2000 anos atrás, fez o seu sacrifício eterno, fez o sacrifício cabal, tornou-se o Cordeiro de Deus, que nos salvou, nos redimiu e nos resgatou. E esse Deus, esse Jesus, mudou a história da humanidade com 33 anos de uma passagem breve sobre essa terra. E ao passar, não apenas mudou a história da humanidade, mas mudou o meu e o seu destino. Sem Jesus, o nosso destino era abismo, decadência, trevas. E com Jesus, ao aceitá-lo e aceitar o seu sacrifício da cruz, com Jesus, a nossa vida foi transformada. Não vamos mais para um lugar incerto, agora vamos para um lugar de paz, graça e vida eterna. Jesus, na Páscoa, Ele vai chegar ao ápice da sua obra. Ao vir a essa terra como um menino, profetizou Isaías, Ele não veio a essa terra como já o homem formado, veio a essa terra como um menino. Isaías profetizou e escreveu dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Da extensão do seu governo e do seu domínio jamais haverá fim. Jesus, desde que passou a governar a minha e a sua vida, jamais perdeu o controle, e esse governo jamais terá fim. Um dia nós estaremos com Ele na glória, nos assentaremos em uma mesa, um banquete será servido, e esse Deus irá nos servir, e lá nós viveremos com Ele para todo sempre. Naquele lugar, o sonho da terra será alcançado: encontrar Deus. Naquele dia, diante do Senhor, veremos o próprio Deus e o conheceremos plenamente, como hoje nós somos conhecidos. Naquele grande dia, todo segredo será revelado, toda pergunta será sanada, e naquele dia, naquele dia, debaixo da árvore da vida, nós vamos encontrar os nossos, aqueles que por aqui passaram e já foram para o Senhor. Naquele grande dia nós vamos matar a saudade daqueles que por aqui passaram e pregaram o Evangelho a mim e a você, gente amada, gente querida, que o Senhor já levou. Naquele dia, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, as portas irão se abrir, e o Senhor vai declarar: entrem, entrem, porque já está tudo preparado. Foi isso que Jesus disse na última ceia. Jesus declarou a eles: eu vou para um lugar que agora vocês não podem ir, mas eu vou para esse lugar e eu vou preparar esse lugar, e depois de um tempo vocês irão comigo, e vocês estarão lá comigo nesse lugar, e lá viverão para todo o sempre. Esse Jesus que fez esse sacrifício, esse Jesus que ministrou a sua vida em amor a mim e a você, Ele fez a obra da salvação e concluiu ela em 3 dias.
A sua vida inteira foi um sacrifício ao Pai, mas em 3 dias ele concluiu aquilo que nós chamamos hoje de Páscoa. A palavra Páscoa no original, no hebraico, significa passagem. A Páscoa, ela surgiu como um mandamento de Deus dado a Moisés, ao povo de Israel, quando eles estavam prestes a sair de uma situação de trevas, uma situação caótica, uma situação onde eles eram escravos. E ali Deus declara a Moisés: Moisés, vocês irão preparar uma Páscoa, vocês irão agora sacrificar um cordeiro, e se a família for pequena demais para o cordeiro, chamem os vizinhos e compartilhem para que não sobre nada. Com o sangue desse cordeiro vocês irão pintar os umbrais e as vergas das portas das casas de vocês. E quando eu passar sobre o Egito, quando as pragas que aconteceram com o Egito se findarem, e essa última praga vier, que será a morte dos primogênitos, quando eu estiver passando sobre o Egito, eu vou então ver a marca do sangue do cordeiro nas portas. E nessas casas que estiverem marcadas com o sangue do cordeiro, eu irei passar sobre a casa, o mal não vai entrar, eu vou poupar vocês. O sangue do cordeiro nas portas lá no Egito era a marca de um sacrifício, de uma vida que foi entregue para que aqueles que habitassem dentro daquelas casas marcadas com o sangue não sofressem mais com a morte. Naquele dia se estabeleceu uma figura profética. Aquela Páscoa era um símbolo de uma passagem. A morte não iria entrar, mas passar sobre as casas. 2000 anos depois, o nosso Senhor Jesus vai estabelecer a verdadeira Páscoa. Ele vai se tornar o cordeiro que se entregaria e entregaria o seu sangue, para que agora não mais precisemos colocar o sangue de um animal na porta, mas agora nós temos sobre nós o sangue do cordeiro, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Esse sangue hoje é a garantia de que nós também passamos da morte para a vida. O sangue do cordeiro, para aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, é a certeza de que a partir de agora nós não sofreremos mais da morte eterna. Um dia vamos fechar os nossos olhos aqui nessa terra. O que chamamos de existência um dia vai passar. O que chamamos de vida um dia aqui nesse tempo vai findar. Os nossos olhos se fecharão para esse tempo, mas então nós abriremos os nossos olhos para aquilo que o Senhor chama de eternidade. E lá, meu irmão, vai começar a vida real. O que estamos vivendo aqui é apenas uma sombra. A realidade, a verdade e a vida estão nos esperando do outro lado. Não é para desejar a passagem, mas é para descansar até que a passagem chegue, sabendo que o preço já foi pago, o acesso foi estabelecido, e nós temos hoje um Deus que se compadece das nossas fraquezas. O texto que nós lemos vai dizer que nós temos um Deus que se compadece das nossas debilidades. O nosso Jesus é um Jesus que hoje, quando nós clamamos a Ele, Ele nos entende perfeitamente. Talvez até aqui você viveu uma vida onde você tem uma marca, ou a vida te apresentou uma marca de incompreensão. Ao conversar com os amigos sobre as tuas dificuldades, parece que eles não entendem a profundidade do que você vive. Talvez é o relacionamento conjugal ou com os filhos, o que você vive e as dores que você carrega não conseguem ser compreendidas na plenitude por quem está à sua volta, e a sensação que você tem é que você está sendo incompreendido. A boa dádiva é que nós temos um Deus
que não apenas sabe o que passamos por ouvir. Nós podemos confiar plenamente em Jesus, porque como está escrito no texto que nós lemos, ele foi tentado em tudo como eu e você. Passou exatamente pelas dores que eu e você passamos. Só que com a diferença de não pecar em momento algum. E esse Jesus, ao passar pelo que passamos, se tornou o sumo sacerdote e bispo das nossas almas. Quando hoje clamamos a Jesus, nós clamamos a um Deus que, meu irmão, antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que irá sair. É um Deus que por vezes nós não conseguimos verbalizar o que estamos sentindo. Naqueles dias de angústias e de dores, aonde nos falta vocabulário para externalizar as dores que estão ecoando dentro da nossa alma, aonde apenas o choro se faz presente, nesses dias o Senhor compreende até o nosso gemido. A sua palavra diz que o nosso espírito, o espírito que Jesus nos deu, ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que leva as nossas orações ao Pai, e os gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, Ele decifra diante do Pai. Por quê? Porque o Espírito de Jesus sabe plenamente o que eu e você temos passado. Essa é a grande diferença entre os deuses do mundo e o Deus verdadeiro. Essa é a diferença entre confiar em esculturas, em animais, na força do braço, e a graça e a dádiva de confiar em Jesus, que é Deus, que é poderoso e que sabe exatamente o que nós estamos passando. A Páscoa, os 3 dias da Páscoa, foram uma compilação, uma coletânea de tudo aquilo que a humanidade iria passar e já passou, de tudo aquilo que aconteceria na minha e na sua vida. E em 3 dias o Senhor Jesus passa por isso para garantir a vitória eterna. O dia 1 do sacrifício foi o dia em que Jesus ceia com os seus discípulos. Ele vai ao Monte Sião e lá no cenáculo, num lugar preparado, ele vai ter então a sua última ceia com os seus discípulos. E Jesus vai dizer: eu desejei ardentemente ter essa última ceia com todos vocês. Jesus, ao ir para essa última ceia, esse último momento com os seus discípulos, ele estava a algumas horas da sua prisão, da sua via dolorosa, da sua crucificação e da sua morte. E antes disso acontecer, ele prepara uma ceia e ele diz: eu desejei muito ter essa ceia com todos vocês. Todos vocês incluía o traidor. Todos vocês incluía aquele que o vendeu por 30 moedas de prata. Todos vocês incluía a Pedro, que momentos depois iria o negar. Todos vocês incluíam todos os discípulos, que quando o Sinédrio envia os soldados e eles vão prender Jesus, metros depois, lá no Getsêmani, todos batem em retirada e não conseguem permanecer. Jesus vai para a última ceia dizendo: não importa a quantidade de males que vocês possam fazer em consciência ou inconsciência de quem eu sou, o meu sacrifício vai perdoar todos vocês. E sabendo disso, ele vai para essa ceia e diz: não importa se vai negar, se já negou, se traiu, se vendeu, ele está dizendo: eu amo vocês de uma maneira tão plena que eu não abro mão de ter vocês comigo. Essa mensagem foi há 2000 anos atrás, lá naquele monte, naquela casa, no cenáculo, mas essa mensagem também é para hoje. Não importa quanto tempo você ficou longe da casa do Senhor,
Não importa quanto tempo você passou, talvez de maneira equivocada, adorando outros deuses ou vivendo uma vida dissoluta, não importa quantas vezes da boca para fora saiu palavras que talvez negassem a sua fé no Senhor. Hoje Ele te trouxe aqui para te dizer: eu preparei novamente uma ceia e eu desejei fazer essa ceia com você, porque eu te amo. E não existe nada que a humanidade possa fazer que seja ofensivo demais para o perdão de Jesus. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Senhor Jesus, assentado na mesa, te diz: eu estava te esperando. Jesus sai agora. E o texto diz que depois da ceia eles cantam um hino e agora se dirigem para o Monte das Oliveiras. Jesus agora vai para o jardim do Getsêmani. A Páscoa, que significa passagem, é exatamente o que Jesus faz nos últimos 3 dias de vida. Ele sai da mesa, que significa a comunhão com aqueles que não merecem, a comunhão com aqueles que são indignos. Ele sai desse lugar e agora ele vai passar desse lugar, aonde ele faz uma mesa, onde ele alimenta aqueles que logo adiante iriam negar, iriam trair. E agora ele passa da mesa que recebe os que não merecem e vai para o jardim da agonia. Quando Jesus diz para mim e para você: perdoa, perdoa esse parente, perdoa esse filho, perdoa essas palavras ofensivas, perdoa esse dano que te causaram, abre mão dessas palavras que marcaram a sua vida, esses traumas que te fizeram, abra mão, perdoe. Quando ele fala sobre isso, não é de um Deus longínquo, é de um Deus que se assentou na mesa com os seus algozes, é de um Deus que lá naquele último dia desejou ardentemente ceiar com aqueles que iriam virar as costas. Jesus, quando fala, ele fala com a autoridade de quem passou e venceu. E agora ele passa da mesa para o Getsêmani. O Getsêmani é marcado pela agonia. O texto diz que quando o Senhor chega no jardim, esse jardim fica em um monte de frente para o templo, de frente para a cidade de Jerusalém. E ali naquele monte, de maneira rotineira, o Senhor Jesus parava para se consagrar, orar, falar com o Pai, antes de entrar na cidade santa, antes de entrar em Jerusalém. O Monte das Oliveiras, ele, no seu lado contrário, era também a região de Betânia, aonde o seu amigo Lázaro, Marta e Maria moravam. Então quando Jesus vinha da Galileia para chegar na Judeia, ele se hospedava no lado contrário ao Monte das Oliveiras, aonde ele descansava. E nesse mesmo monte, naquele lugar aonde ele repousava do lado anterior, agora ele não consegue repousar, tamanha a agonia que sofria por um sentimento. A agonia de Jesus, que o fez suar sangue naquele dia, que fez pedir a ajuda dos amigos, dizendo aos seus discípulos: olha, orem para que vocês não entrem em tentação. E o texto diz que ele se adianta um pouco, pede aos seus amigos para orar, e vai e começa a orar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo, e ele diz: nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. E ele volta e vai orar de novo, e assim ele repete o processo, orando ao Pai e dizendo: Pai, que se cumpra em mim o teu querer, que se estabeleça, Senhor, em mim a tua vontade. E o texto diz que de tamanha agonia o Senhor começou a suar grandes gotas de sangue. Ali o seu corpo físico já estava sendo moído.
Ali a opressão de todo o pecado da humanidade já estava começando a recair sobre os seus ombros. Mas a oração de Jesus não era com medo da cruz, dos açoites, do vitupério, da vergonha pública, da chacota, dos cravos, não. O Senhor Jesus, ao orar, pedindo para o Pai que passasse aquele cálice, não estava dizendo: se eu puder salvar a humanidade de outra maneira, sem ter que passar por esses sofrimentos, Pai, me dê um jeito mais fácil. Não era essa a oração. A oração de Jesus e a agonia de Jesus era por uma causa. A causa que lá na cruz depois ele declarou: Deus meu, por quê tu me desamparastes? Muitas pessoas, ao ouvir essa fala de Jesus, não compreendem como um Deus que ama abandona, como um Deus que ama poderia ter deixado o seu filho obediente, sem mancha, sem pecado, ficar só. Lá no Getsemane, a agonia de Jesus era prevendo esse momento, o momento mais terrível que qualquer ser humano pode viver, que é o momento aonde o ser humano se separa da presença de Deus. Essa é a pior morte, meu irmão. Esse é o pior caos que a humanidade pode enfrentar, e foi isso que angustiou Jesus ao ponto de suar sangue, quando ele previa um momento em que ele viveria longe da presença do seu Pai. Se eu e você olharmos para a nossa vida pregressa, nós vamos ver que os momentos mais cruéis da nossa existência foram aqueles momentos em que nós vivemos sobre essa terra sem o conhecimento da presença de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que no início Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, as trevas noites, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. A sequência da criação vai acontecendo até que Deus vai formar o homem. E Deus vai formar o homem do pó da terra. A nossa matéria-prima é o pó da terra. E essa terra, num primeiro momento, carregava um DNA de ser sem forma, vazia e em trevas. Você conhece algum momento da sua vida que o DNA da terra que te criou aflorou? Um momento em que eu e você vivíamos sem forma? Forma é aquilo que dá limites a um corpo. Um corpo, um objeto, só tem forma por conta dos seus limites. Quando Deus disse a terra era sem forma, é porque a terra não tinha limites. E assim era a minha e a sua vida sem Jesus, sem Deus. Uma vida sem limites, uma vida sem forma. O DNA dessa terra que nos formou não era apenas sem forma, mas também era vazio. Você se lembra de algum momento da sua história aonde a bebida já não preenchia mais? Aonde a quantidade de drogas já não fazia mais efeito, o vazio aqui dentro só aumentava? Você se lembra de algum momento da sua história onde nada mais te preenchia e um vazio abissal, avassalador, rasgava sua alma e nada mais do lado de fora conseguia te preencher? Era o DNA dessa terra que um dia foi vazia e que nos formou. Sem forma, vazia e em trevas, diz a palavra. Viver em trevas é viver sem saber para onde ir. Viver em trevas é estar no meio de uma situação e não saber para onde correr, em qual direção seguir. É viver uma vida perdido. Eu não sei você, mas quantas vezes eu me senti assim sem Jesus, dizendo: eu não sei o sentido da minha existência.
Eu não consigo encontrar uma saída para o que eu estou vivendo e para mim parece o fim. Assim era a humanidade, éramos eu e você sem Deus. E essa foi a angústia de Jesus. A angústia do Senhor foi exatamente essa: de prever que na cruz do Calvário Ele passaria instantes sem a presença do seu Pai. E por que o Pai o abandonou? Deus declara na sua palavra: o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Todas as vezes que nós pecamos, e pecar não é um atributo de peso religioso, não é um atributo metafórico que diz, olha, cuidado para não pecar, tentando manter uma falsa santidade. Não, pecado no original significa erro. Todas as vezes que nós erramos o alvo, erramos o propósito, todas as vezes que o Senhor tem nos proposto um caminho e nós de maneira equivocada ou deliberada vamos para o outro lado, ali nós erramos e pecamos. E todas as vezes que a gente erra, que a gente peca, um abismo, uma separação é estabelecida. Jesus perdeu a presença do Pai, porque na cruz do Calvário todos os pecados da humanidade foram lançados sobre Ele. O meu e o seu pecado foram lançados sobre Jesus naquele dia. Os pecados da humanidade não quebraram a regra que o Pai estabeleceu. Se tem pecado, existe uma separação. E Jesus, prevendo essa dor e essa angústia da separação, Ele ora e pede: Pai, se for possível, Senhor, faz de um outro jeito, de tal maneira que eu não perca a Tua presença. A agonia do Getsemane, ela foi a agonia que começou a ser transformada em uma dor também física. No Getsemane, Jesus entende a angústia de cada ser humano. A angústia que você sentiu quando perdeu alguém, quando parecia algo completamente inesperado. Filhos que partiram, invertendo a lógica natural da vida. E naquele dia, naquela separação, você se angustiou. Pessoas que tiveram relacionamentos que pareciam duradouros de uma vida, e quando a separação veio, quando o divórcio aconteceu, uma angústia tomou conta do seu coração. E parecia que era a morte. Angústias que atormentam a mente humana. Coisas que tiram de nós a paz. Naquele lugar, no jardim, no Getsemane, o Senhor passa e compreende plenamente tudo o que um ser humano angustiado pode passar. E a boa notícia é: Jesus não morreu no Getsemane, Ele foi até a cruz. E na cruz do Calvário, Ele declarou: está consumado. O preço já foi pago. Aquilo que o Senhor poderia realizar, aquilo que Ele poderia entregar a mim e a você, foi estabelecido. Ele conhece, meu irmão, a minha e a sua angústia. Sentimentos depressivos, sentimentos de dores, coisas que estão acontecendo aí dentro da sua mente, no seu coração, na sua alma, que você não compartilha com ninguém. Hoje você está diante de alguém que te conhece plenamente e sabe bem o que você tem passado. Não é o bispo da igreja, é Jesus de Nazaré. É aquele que venceu a angústia do Getsemane. Páscoa é passagem, Ele não para no Getsemane. Os traidores chegam e agora levam Jesus para o sinédrio. Jesus agora começa a ser açoitado. Judas chega naquele lugar e beija o Senhor.
Com um beijo ele trai o Filho de Deus, entrega aos soldados aquele que nunca pecou. Pedro retira sua espada, corta a orelha de um soldado, e no meio daquele caos, um inimigo está sangrando. Jesus agora está sendo traído e preso. Ele agora está em um lugar onde a sua liberdade estava sendo cerceada. O mal estava lhe oprimindo, lhe afligindo. E os portadores daquela maldade, um dos soldados agora é ferido. E o último sinal de milagre sobre a terra, Jesus fez com um soldado inimigo. Por isso hoje ele pode olhar para mim e para você e dizer: amem aqueles que vos perseguem e orem pelos vossos inimigos. Jesus pode pedir, porque naquele dia ele fez isso, com as dores e a angústia de quem suou sangue segundos antes, com a angústia de saber que a minutos dali ele iria passar pela vergonha pública, a coisa mais horrível que um homem poderia passar. Jesus, sabendo disso tudo, ele olha para um soldado, um algoz, e se compadece. Como não se compadecerá de mim e de você? Como não se compadecerá da minha e da sua família? Como não estenderá a mão para estancar o sangue que jorra de corações feridos pela espada da religião? Como não estenderá a sua mão para nos sarar de toda ferida da opressão religiosa? Como não? Se naquele dia ele fez para um algoz, ali nessa passagem, Jesus passa pela angústia de quem um dia serviu a Jesus com todo o coração, serviu ao Pai com seu coração puro, estava na igreja, estava no ministério, falava de Deus, era o primeiro a chegar, o último a sair, com singeleza e pureza de coração, servindo ao Senhor. Mas foi ferido por uma liderança cheia de religiosidade que, ao invés de lhe proteger, lhe agrediu. Pessoas que abriram a sua intimidade para gente que deveria ministrar de maneira santa, mas usurparam a tua inocência, invadiram a sua privacidade e te causaram danos profundos. E por isso hoje muitos dizem: eu não quero mais a igreja, eu não quero mais saber. E não é porque são pessoas do mal, foi porque foram feridos, como Jesus, ferido, agredido, preso pela religiosidade, ferido, envergonhado pela casta religiosa que deveria ser o caminho para o Pai. Esse Jesus passou por dores semelhantes a que você talvez passou na mão da religiosidade. O Senhor Jesus conhece o teu coração e o quanto você tem saudade de voltar a servir. Mas aqui dentro um trauma, uma barreira que te impedem de avançar com medo de sofrer o que você sofreu lá atrás. E de todo o meu coração eu quero te dizer: o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele também quer te libertar desses traumas. Quando ele foi embora, ele fez um pedido:
Ele disse aos seus discípulos, antes de partir para o Getsemane, Ele disse aos seus discípulos na ceia: estão vendo esse pão? Esse é o meu corpo, que vai ser moído, esfacelado, por amor de vocês. Estão vendo esse cálice que contém aqui o suco da vide? Esse cálice e esse suco representa agora o meu sangue, o sangue da nova aliança que vai ser derramado por vocês. Façam isso, façam essa ceia, até que eu venha. Ele estava dizendo aos seus discípulos: não se esqueçam jamais do sacrifício que eu estou realizando por amor a cada um de vocês. A religião pode ter dito: você não serve. Os homens podem ter dito: a sua aparência não é boa, sua capacidade intelectual não é elevada para o que nós precisamos. A religião pode ter te botado para fora, mas o cabeça da igreja está abrindo a porta e te botando de novo para dentro. E Ele está dizendo: tem lugar para você, tem lugar para tua casa, tem lugar para tua família, tem lugar. A porta está aberta, escancarada, tem lugar. Jesus então sai do Getsemane. E agora Ele passa do lugar da agonia e vai pelas mãos do Sinédrio ser julgado injustamente. Poucas coisas doem tanto na vida natural como ser culpado de algo que você não fez. Poucas coisas penetram tão fundo na alma humana como ser sentenciado, ser qualificado como culpado por algo que nós não realizamos. E sobretudo quando o que está sendo nos imputado é algo horrível. Só quem já foi julgado injustamente sabe as dores na alma que um julgamento injusto pode causar na vida de alguém. Só quem nunca pôde ter uma voz para se defender no meio das acusações sabe tamanha a dor e a opressão que se passa sendo condenado por algo que não fez. Isaías vai dizer que Jesus, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo Ele foi retirado, diz a palavra. Ele tinha todos os argumentos para se defender. Quando Pedro no Getsemane corta a orelha do soldado de Malco, Jesus vai declarar: Pedro, guarda essa espada. Ou tu achas que se eu pedisse ao meu Pai, Ele não mandaria miríades de anjos para me salvar? Uma palavra de Jesus, uma palavra, causaria um rebuliço nos céus, e comitivas angelicais, milhares e milhares de anjos, viriam para levar o filho de volta para casa. E sabe por que Ele não abriu a boca? Porque no seu silêncio Ele estava dizendo: Marlon, eu vou te salvar. No seu silêncio Ele estava dizendo: Navegantes, eu vou te salvar. Brasil, eu vou te alcançar. América Latina, eu vou te alcançar. Nações, confins da terra, eu vou te alcançar. O silêncio de Jesus bradou mais alto que qualquer voz. E o seu silêncio ecoa até hoje.
em cada alma, em cada coração, em cada batida de um salvo. O seu Espírito ministra com o seu silêncio. Ele poderia se defender, mas preferiu ser condenado injustamente. Sabe para quê? Para hoje poder olhar para mim e para você, que um dia na vida foi injustiçado. Você talvez perdeu um emprego por uma injustiça. Talvez você perdeu um relacionamento por algo que criaram uma injustiça. Algo aconteceu na sua vida. Talvez atentaram contra a tua própria vida por uma injustiça. Colocaram em você um rótulo por algo que você não fez, e você carrega esse estigma até hoje. E o Senhor hoje te trouxe aqui para te dizer plena e claramente: essa injustiça humana não pode mudar o teu destino eterno que está traçado em mim. Jesus sai do Getsêmani, passa do Getsêmani agora para as mãos do Sinédrio. Levam Jesus pelas vielas de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade rochosa feita com pedras. É uma cidade tão linda que quando o sol bate sobre ela, parece que a cidade inteira brilha. Essas rochas estão lá desde a época de Jesus. Jesus vai passando sobre as pedras que calçavam as ruas de Jerusalém. Jesus vai passando pelas paredes rochosas, os soldados à sua frente e atrás o escoltando, e ali ele já começa a sofrer o seu vitupério. Ali Jesus já começa a ser açoitado, chutado. Ali o Rei da Glória, a Majestade Santa, começa a sofrer as dores do mundo. Jesus vai pisando sobre as rochas que construíam a cidade, que era a sua cidade. A Bíblia diz que Jerusalém é a cidade do grande rei. A Bíblia diz que tudo foi feito por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. As rochas que agora os pés descalços de Jesus e já ensanguentados estão pisando, foram feitas por Ele. Os homens à sua volta que agora estão achincalhando o seu nome e com uma fúria, ensandecidos, estão agora batendo no Senhor. Esses homens, cada um deles, também foram feitos por Ele. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Só que Jesus não parou indo para a cruz. As vias para chegar diante de Pilatos não paralisaram Jesus. Ele foi até o lugar do julgamento. E quando ele chega nesse lugar, Pilatos o recebe, manda ele para Caifás. Caifás o analisa, manda de volta a Pilatos, e Pilatos vai dizer: és tu o rei dos judeus? És tu aquele que o povo diz que é o Messias? És tu o rei? E Jesus vai dizer: é você quem diz. Pilatos começa a dizer: tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e para te prender? E Jesus então, quando passa do Getsêmani, da agonia, para a mão do Sinédrio e o julgamento diante de Pilatos. Obrigado, mano. E o julgamento diante de Pilatos.
Jesus sai da agonia e agora vai viver as dores causadas pela religiosidade. Sai desse ambiente e agora diante de Pilatos ele vai sofrer as dores da condenação injusta. Mas a condenação dos homens nunca roubou de Jesus a sua identidade. Quando ele está nesse ambiente, sendo julgado, Pilatos diz: posso te soltar e te prender, como quem diz, se defenda. Jesus não se defende, mas declara quem ele é. A Páscoa também é a passagem da falta de identidade, que outrora nós corríamos para ter uma identidade pelo carro que tínhamos, pelo dinheiro no banco, pelas roupas que vestimos, pelos lugares aonde podemos frequentar. Isso parecia ser a nossa identidade. Mas quando conhecemos o nosso Senhor, tudo isso mudou. Agora pode não ter nada do lado de fora, mas aqui dentro algo que pulsa dizendo: tu é filho, tu é filha, tu é amado, tu é amada. Jesus olha para Pilatos e diz: nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto o meu Pai não tivesse dado. Você pode estar vivendo a pior temporada da sua existência. Eu quero declarar sobre a tua vida: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que Jesus é o sol da justiça. Abacuque declarou: sobre vocês nascerá o sol da justiça, e ele vai trazer debaixo das suas asas a cura. Você que hoje se sente doente, dores físicas, enquanto Aleluia adorava aqui, e a atmosfera estava sendo formada não pelas luzes, não pelo som que produzimos, mas pela sincronia de coração. Corações alinhados com a banda, alinhados com a igreja, num só propósito, adorando aquele que vive e reina. Enquanto adorávamos, o Senhor ministrava o meu coração. Essa é uma noite de cura. O que é mais fácil? Disse Jesus. Dizer ao paralítico: levanta e anda? Ou dizer: os teus pecados te são perdoados? Os pecados te são perdoados era muito mais fácil dizer, porque quem sabe se foram perdoados ou não. Agora dizer publicamente a um paralítico: levanta e anda, é muito complexo, porque é algo que tem que acontecer na hora, aos olhos de todos. Então o Senhor hoje está aqui para curar pessoas na alma, na mente, mas também com a convicção que temos do seu sacrifício na cruz, curar fisicamente pessoas nesse lugar. Você que carrega alguma enfermidade no corpo, nós não somos místicos. Nós não queremos fazer do poder de Jesus uma plataforma de promoção, mas nós não queremos anular o sacrifício dele na cruz do Calvário. E ele está aqui para curar pessoas hoje em nome de Jesus. Ele está aqui para abrir ventres que eram estéreis hoje em nome de Jesus, para tirar nódulos, para fazer a neoplasia retroceder, para desobstruir veias. Ele é Deus que criou o corpo humano. Com uma palavra Ele bota para funcionar o que parecia morto. Jesus então é condenado. Ao ser condenado, antes disso, Pilatos tenta salvar Jesus. E ele diz: olha, é necessário que solte-se, como de costume, um prisioneiro. E apresentou o pior prisioneiro do cárcere naquela época.
apresentou aquela criatura mais horrenda que visitava o cárcere romano, Barrabás, assumidamente um assassino, assumidamente um transgressor, réu confesso. Pilatos o escolhe como quem diz: é impossível que exista alguém no meio dessa multidão que possa ter algo pior do que esse homem. E então a multidão começa a gritar: crucifiquem a Jesus e salvem Barrabás. Parece que Barrabás toma o lugar de Jesus e sai livre no lugar daquele que não tinha pecado. Mas a história foi completamente o contrário. Jesus estava ali, esperando o seu momento para tomar o lugar de condenação do homem mais vil que havia naquela cadeia. Jesus troca de lugar com Barrabás, para poder hoje olhar para mim e para você e dizer: não importa o tamanho da tua transgressão, o tamanho do teu erro, o tamanho do teu pecado, não importa, se você me aceitar, eu tomo o teu lugar, e eu já o fiz na cruz do Calvário. Quem sabe na infância você ouviu palavras que te diziam: não vai dar em nada, vai ser igual ao pai, vai ser igual à mãe, não vai dar em nada. Talvez você ouviu palavras de quem deveria te proteger, dizendo: não vale nada, você é um acidente, eu não queria ter tido você, eu não queria ter que você viesse à existência, eu não queria, você é fruto de um acidente. E hoje Jesus também está aqui para fazer com que essa mentira caia de uma vez por todas. Você pode não ter sido planejado aqui na terra, mas a palavra de Deus diz que Ele escreveu no seu livro todos os nossos dias antes que o primeiro deles viesse à existência. Você faz parte de um plano de Deus. Está sentado aqui hoje faz parte de um plano especial de Deus. Não é apenas mais uma visita aleatória. Não. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe, e te trouxe para declarar: a cruz do Calvário é a passagem da morte para a vida. E por fim, Jesus condenado começa a via dolorosa. Agora ele passa da condenação injusta para um trajeto que o levará ao Gólgota. Ele carrega a sua própria cruz e vai sofrendo as piores dores que um ser humano pode experimentar: açoites públicos, a selvageria da humanidade. Jerusalém inteira parou, como que uma peça teatral que parou Jerusalém. Ali estava Jesus no centro como protagonista. O palco de Jesus era a cruz que carregava. A cena era permeada com o alarido da multidão que ele estava morrendo para salvar. E ele, com passos firmes, sem energia, anêmico, pelo sangue que tinha perdido, pela noite em claro que tinha passado, pela falta de alimento de os 3 dias sem comer depois da última ceia, ele vai cambaleando, mas vai firme,
Cada passo na direção da montanha era firme, como que alguém obstinado pelo propósito de salvar a mim e a você, dizendo: eu posso morrer, mas não sem antes cumprir e chegar no lugar para o qual eu fui enviado. Ao chegar no Gólgota, deitam um madeiro. As suas mãos são cravadas na cruz. Aquela madeira era fruto das árvores que ele criou. Entre o terceiro e o quarto dia, ele fez as matérias-primas que lá na frente seriam usadas como ferramenta para a sua crucificação. Agora, com as suas mãos cravadas no madeiro, a zombaria do inimigo, dizendo: essas mãos que curaram jamais vão voltar a se mover. Os pés que caminharam sobre as águas no mar da Galileia, os pés que flutuaram sobre uma tempestade para levar o mestre até o barco de homens aflitos no meio do nada, agora também estão sendo cravados no madeiro. E Jesus ali cravando os seus pés, os algozes zombam. E o inimigo está festejando, dizendo: esses pés que flutuavam sobre as águas jamais voltarão a se mover. Jesus é levantado e cumpre-se a profecia. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho de Deus seja levantado no madeiro, e todos que olharem para ele serão salvos. Hoje não precisa mais ter força nem para berrar. Hoje não precisa nem clamar, porque talvez você não tenha mais força, sangrou até aqui. Hoje basta mover o globo ocular e olhar pela fé para Jesus. E todo aquele que ver Jesus e crer no seu coração será salvo. Quando ele é levantado, Jesus, de cima da cruz, vê a Jerusalém que ele tanto amou. O Gólgota dá de frente para as muralhas da cidade velha. A posição da cruz de Jesus dava a ele uma visão privilegiada da cidade que ele tanto amou. Amou ao ponto de dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os seus pintinhos, mas vocês não me receberam. Vocês que maltratam os seus profetas e matam aqueles que são enviados a vocês. Jerusalém, Jerusalém. Agora na cruz, cravado, imóvel, Jesus está vendo as suas forças indo embora. O texto diz que do meio-dia às 3 horas da tarde se fez trevas sobre a terra. Não eram nuvens tampando o sol, eram trevas se reunindo diante da cruz do Calvário para dizer: sai daí. Era o mal tentando Jesus, como a boca humana lá embaixo, induzida pelo mal, estava dizendo: se és o Filho de Deus, abandona o plano. Se és o Filho de Deus, desça daí e abandone os teus. 3 horas
de trevas intensas sobre a cruz. 3 horas de trevas imensas, tão forte que a luz do sol não conseguia penetrar. Repito, não era nuvem, não era um eclipse, era trevas materializadas diante da cruz. Até que Jesus salva um ladrão da cruz, que diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no reino do teu Pai. E Jesus vai dizer: ainda hoje tu estarás comigo, paraíso. Ainda hoje o caminho está aberto para mim e para você. E então Jesus, com as suas últimas forças, vai dizer: Pai, perdoa-lhes. Lucas vai escrever dizendo: eles não sabem o que estão fazendo. Que Deus bom o que temos, que quando erramos pela ignorância, Ele não leva em consideração o tempo da nossa incapacidade de discernir. Que Deus que temos, que quando a nossa trajetória é linda e caímos e tropeçamos, Ele faz questão de esquecer o tropeço e ficar com a nossa história, porque é isso que a palavra diz. Quando você tropeçar e cair, lembra-te aonde você caiu e volte a praticar as primeiras obras. É um Deus que, quando a vida inteira está errada e a gente tem um encontro com Ele, então Ele joga todo o passado errado fora e fica com o dia do encontro, porque é isso que a sua palavra diz, que quando nós o encontramos, Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados, lança-os no mar do esquecimento e deles já não se lembra mais. Jesus brada em alto e bom tom, para os céus, para a terra e para o inferno ouvir: está consumado. O plano se cumpriu, a salvação é alcançada, terminou a dor do sofrimento pela divisão, pela separação, pela morte, terminou. Nele nós temos vida e vida abundante. Retiram Jesus do sepulcro, da cruz, e levam Ele para um sepulcro, uma caverna escavada na rocha onde ninguém foi colocado. Jesus é colocado ali e rolam uma pedra. Os seus discípulos fogem. Aqueles que receberam milagres de Jesus ao longo dos 3 anos e meio do seu ministério estão atônitos, dizendo: não podia ser humano esse homem, porque por 12 anos eu sangrava e uma vez eu toquei um toque, foi só um toque. Ele não podia ser humano, porque com um toque Ele mudou minha vida. Ele não podia ser humano, porque eu estava aqui sentado, aprisionado nessa maca na porta do templo, e um dia, uma palavra dele me colocou de pé, e hoje eu ando. Ele não podia ser humano. A multidão estava confusa. O sábado judaico chega. Às 6 horas da sexta-feira acontece. O calendário deles é lunar, o dia não começa pelo sol, mas com a lua. Então o sábado é o sábado do sepulcro, e lá Jesus fica até que domingo pela manhã, domingo de Páscoa, um dia semelhante ao dia de hoje. Pela manhã, mulheres vão ao sepulcro para embalsamar o corpo morto. Mulheres se reuniram para investir num corpo que já não fazia mais milagres.
Pessoas decidiram investir nele quando ele já não poderia retribuir. Esse é o amor verdadeiro. O amor de gente que hoje serve a Jesus, vindo de pé, de bicicleta, com fome, com frio, não importa. Não é mais por aquilo que ele pode fazer. Ele já fez, ele já fez, ele já fez, ele já fez. E no domingo pela manhã elas vão angustiadas dizendo: quem nos removerá a pedra? E quando elas chegam lá, a boa notícia: a rocha já estava removida, o sepulcro estava aberto e a tumba estava vazia. O Rei da Glória ressuscitou e hoje vive para todo sempre. Se coloque de pé em nome de Jesus.